dar um amém? Amém. Do versículo 3 em diante. Diz assim o texto: ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então ele chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. E estava ali o poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se assim junto ao poço. E era quase a hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana para tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então respondeu a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, ou quem é o que te pede, dá-me de beber, era tu que lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, então tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? E respondeu Jesus: qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der fará jorrar nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Diga amém por essa palavra. Eu costumo dizer que esse texto, apesar de ser tão conhecido entre nós cristãos, acredito que a maioria de nós que estamos aqui nessa noite, ele é um texto muito famoso, muito conhecido. Contudo, ele é raro, não só pela história incrível que envolve esse texto da mulher samaritana, mas porque é um texto onde Jesus começa pedindo algo ligado a uma aparente necessidade dele. E isso é que torna esse texto um tanto quanto raro em comparação a outros textos que contam sobre a sua trajetória ministerial. Porque geralmente Jesus chega oferecendo, Jesus chega dando, no cumprimento do seu dever e no exercício do seu ministério, Jesus sempre chega promovendo, jamais esperando alguma coisa, sobretudo ligada a uma aparente necessidade dele. Você não vê isso no exercício pleno do ministério de Cristo, pelo menos que se há registrado no texto sagrado, com frequência. Pelo contrário, os evangelhos, ou o evangelho, a forma como ele é contado, por cada um daqueles que conta, é maravilhosa de se ler, porque ele protagoniza, Jesus, protagoniza no conto de cada história do que ele fez, a dizer aquilo que ele fez. Como ele curou os cegos, como ele fez ouvir os surdos, como ele deu voz aos mudos, como ele levantou os paralíticos, enfim, sempre ele fazendo, sempre ele operando, como ele multiplica pães, como ele multiplica peixes, como ele dá de comer, como ele sara feridas, como ele ressuscita mortos, como ele transforma água em vinho, sempre ele dando, sempre ele transbordando, sempre ele oferecendo, sempre ele fazendo, sempre ele alimentando a multidão, sempre ele, sempre ele, sempre ele. E aí, de repente, você vai ver Jesus na sua humanidade, ainda que no cumprimento do seu dever ou do seu exercício ministerial, uma vez que ele sai da Judéia e decide ir à Galiléia,
João vai escrever o texto dizendo, e era-lhe necessário passar por Samaria. E o texto já começa apresentando uma necessidade, né? Não é que ele estava com vontade de ir e escolher o caminho de Samaria. Pelo contrário, esse caminho era o caminho rejeitado por todos os judeus. Todo judeu que fazia uma viagem da Judéia para Galiléia, ele fazia uma viagem que durava em torno de 6 dias, comumente. Por quê? Para evitar toda e qualquer província samaritana e todas as montanhas que rodeavam a província de Sicá. Então, evitava porque os samaritanos eram uma terra de errados. Então, para evitar um encontro desnecessário, constrangimento, fazia-se então uma viagem de 6 dias, dando uma volta em todo o entorno da região montanhosa da Samaria para poder chegar na Galiléia. Até porque Samaria não era lugar de destino de judeu nenhum, era no máximo um lugar aí de passagem e de passagem em volta, bem longe, mas Jesus vai passar bem pelo meio. E aí ele vai encurtar essa viagem, e em vez de fazê-la em 6 dias, ele vai fazer em 3 dias, aproximadamente. Ele não ignora, ele vai atravessar essa montanha. E eu sei que a gente ainda está começando a entender o que o Espírito veio falar à igreja nessa noite, mas isso já é uma palavra profética. Uma das primeiras coisas que o Senhor já está liberando para o nosso ano de 2026, nesta noite, é que tudo aquilo que tem feito a gente perder tempo pelo contorno, pela desavença, pelo constrangimento, tudo aquilo que a gente quer evitar, tudo aquilo que mina a nossa força, tudo aquilo que desgasta o ministério que o Senhor te confiou, tudo aquilo que tem entristecido a família da qual você faz parte, tudo aquilo que tem feito você usar energia, unção, foco, ou seja, tudo que deveria estar no exercício do seu ministério, está sendo usado como combustível de fuga. E Jesus está dizendo, com você não vai ser assim esse ano. Você vai, ai meu Deus do céu, você vai atravessar essa montanha. Eu não sei se você está entendendo. Se você está, levanta a sua mão e libera uma palavra de gratidão ao Senhor por isso. Porque a primeira coisa que o Senhor já está dizendo para nós, na introdução aqui da geografia desse texto, é: você não vai ignorar as montanhas. As montanhas não vão passar por cima de você, da sua casa. As montanhas não vão se sobrepor ao seu destino. Elas não serão um empecilho. Elas serão a ponte mais rápida para a chegada do seu destino. Deus está dizendo abertamente para nós, igreja, aquilo que os outros evitam por medo, você vai encarar por fé. Aquilo que os outros evitam por angústia, você não vai mais trocar de calçada. Você não vai mais passar Natal sem a sua família por causa de desavença de herança. Deus está falando com alguém aqui. Ele está dizendo: eu vou atravessar essa montanha. Há uma palavra profética aqui. Samaria estava bem no meio. Completa aí para mim, por favor. Samaria estava bem no meio. A grosso modo, geograficamente falando, é assim que ela está localizada. Judeia está aqui, Galiléia está ali e Samaria está bem aqui. E alguém pensa que seria mais fácil, né? E contorna. Então João vai escrever: e era-lhe necessário. Jesus nunca vai gastar tempo, irmãos. E isso é importante para nós. Não perca tempo evitando o que Ele te empoderou para resolver. Não perca tempo fugindo do encorajamento que a graça já te deu para dialogar. Há uma palavra tremenda permeando os nossos corações nesta noite. E esta palavra me manda dizer: o Senhor é esta: a fuga acabou. A fuga acabou. Você vai encarar essa comida que te domina. A fuga acabou. Quem lida com a crise de ansiedade empanturrando comida está fazendo cara de brisa agora. Mas o Espírito de Deus está aqui. Ele está dizendo: até quando você vai fugir na comida? A
fuga acabou. Você vai encarar o que te encara. Você vai olhar para aquilo que te olha. Eu não me refiro a pessoas, mas eu me refiro a montanhas que impedem a velocidade do destino que você já deveria ter alcançado. Jesus vai passar 2 dias em Samaria e mesmo assim vai chegar com larga vantagem na Judeia. No terceiro, tudo isso porque não ignorou a montanha. Você sabe que era nessa de dar a volta no entorno de Samaria e prolongar a viagem em 6 dias que fazia com que os judeus tivessem que carregar uma carga altamente pesada, visto que não iam beber água lá, não iam comprar comida lá, não iam fazer negócio com ninguém lá. Então eles levavam uma carga pesada na carroça, no cavalo, a pé, como fosse, a fim de conseguir fazer esse trajeto. E era nisso que os nômades e salteadores do deserto abasteciam-se. A parábola, por exemplo, do bom samaritano, ela não é contada de modo aleatório. Todas as vezes que Jesus contava, fosse uma parábola ou uma história ainda que com ele sempre procurava trazer um entendimento de algo que fosse do cotidiano daquele povo para que eles absorvessem a mensagem. E essa parábola, por exemplo, ela não é por acaso. Com quem que geralmente isso acontecia? Com pessoas que nessa trajetória aumentam a carga para não ter que lidarem com os samaritanos e acabam sendo assaltados por pessoas que vivem nessas regiões esperando gente pesada passar. Gente que tem carga. Completa aí para mim. Eu disse gente que tem carga. Então, às vezes, o nosso destino não é longe. E ele não é tão difícil quanto parece. O problema é que nós agigantamos o caminho até lá, por não entendermos que montanhas podem ser transpassadas. Oh, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui agora. Pode crescer, viu, Camila? Não é o tempo todo, mas agora pode, porque enquanto a palavra de Deus está sendo liberada, há uma unção de quê, Camila? De um empoderamento pela graça. O Senhor está dizendo, não é tão difícil quanto você pensa. É a energia que você usa para evitar que está fazendo essa montanha parecer maior do que ela é. Deus está dizendo, não olha para o tamanho, olha para a estratégia que eu vou te dar para fazer a travessia. Há uma palavra de Deus aqui, quem puder receba, quem puder receba pela fé. Deus está dizendo, não precisa aprender a escalar, eu vou te dar uma estratégia, eu vou tem estratégia descendo agora mesmo. Deus está visitando tua capacidade cognitiva agora mesmo, enquanto a palavra está sendo pregada. Deus vai lhe dar capacidade criativa no ano de 2026, como você ainda não havia experimentado. Deus vai visitar a tua mente. Eu estou profetizando. O nome do evento é profetizando. E eu estou profetizando. Quem estiver ligado, receba, porque tem criatividade, tem capacidade cognitiva, tem capacidade de diálogo. Há uma unção de diplomacia descendo aqui agora na embaixada do reino de Deus. Deus vai te dar a palavra para conversar com gente que você não suportava. Deus vai te botar de frente a pessoas que você nunca imaginou. E você pensa, vai dar ruim. E Deus está dizendo, não vai. Vai dar paz, vai dar salvação, vai dar libertação, vai dar cura, vai dar perdão, vai dar renovo. Recebe. A palavra de Deus está em movimento. Agradeça ao Senhor dando glória ao nome dEle. Glória a Deus.
Você vai passar. Você vai passar. Você vai passar. Chega de contornar. Chega de trocar de calçada. Chega de evitar o mesmo ambiente. Você vai passar. Você vai passar. Você vai passar. Não é que eu sou repetitiva. É que enquanto eu estou pregando, eu vejo o Espírito de Deus te tomando pela tua mão e dizendo: não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Quanto aos rios, eles não te submergirão. Até aqui você viveu livramentos, estratégias para não ser submergido por problemas, por dívidas, por crises emocionais, porque as águas são opcionais. Mas Deus te trouxe nessa noite para a segunda parte, aonde Ele diz: quando passares pelo fogo, entenda, uma parte da sua vida é opcional. A oração te livrou do que você não tinha emocional para encarar. O louvor, a adoração te tirou de ambientes aonde você não podia conviver. Mas em 2026, Deus não vai continuar te dando graça só para administrar. Ele está te dando poder para resolver. Você vai entrar e vai solucionar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Me ajuda a pregar debaixo dessa unção. Bota a mão no ombro do vizinho aí. É a primeira vez que eu te peço isso. Compartilha essa palavra. Bota a mão no ombro dele aí. Diga: acabou o si. Me ajude a pregar, vamos, por favor, diga: acabou o si. Você está entrando no ano do quando. Quando Deus está dizendo: este ano eu não te livro da, eu te dou estratégia lá. Você vai entrar. Você vai entrar. Samaria não vai mais impedir a tua autoridade. Tem alguém aqui com autoridade para impor a mão com carinho no ombro de alguém e dizer para essa pessoa: entra, passa, porque o Deus de Josué está na Devec. Como nós vamos passar? Como ele passou em Canaã. Como nós já passamos crises mais adversas do que esta, nós vamos passar. Eu acho lindo quando ele diz a Josué: eu irei contigo por onde quer que andares. Irmão, tem gente que só vai comigo até ali, outros que só vão contigo até aqui, porque não cabe a eles o restante. Mas Deus nos trouxe nessa noite para dizer: segura na minha mão. Alaga sobre. Você não está conseguindo porque quer andar sozinho. Mas segura na minha mão. E eu serei contigo por onde quer que andares. Você não vai fugir da quimioterapia. Você vai entrar na quimioterapia e vai cantar naquela sala. Você não vai mais fugir da hemodiálise. Deus te trouxe aqui para dizer: encare a máquina e eu darei vitória a você. Aonde está a província, a montanha? Olhe para ela. O Senhor está dizendo que Ele vai abrir caminhos aonde não tinha caminho. Quando a gente olha para a montanha, a gente tem essa impressão, né? Não tem. Como é que chega lá? Eu me lembro uma vez ali naquele morro que antecede a chegada de Cabo Sul, e meu tio na mata há 7 dias orando. Rapaz, quando você olha dali para baixo, tu não vê trilha, tu não vê caminho. Mas quem decide ir, vai vendo que alguém já foi. Aleluia. Que tem um caminho. E é isso que o Senhor está abrindo a nossa mente nessa noite, para a gente se abrir e entender.
Não precisa ficar preocupado com a altura. Eu estou abrindo um caminho. Como é que é aquela canção? Deus já um caminho faz romper. E o que mais? Como é que vai ser? Oh, glória! Você crê que essa é a canção? Aleluia! Agora, a humildade de Jesus, eu disse que há. Se está difícil de falar a palavra, imagina viver, né? Eu disse que há. Gente, a humildade de Jesus faz a nossa razão, o nosso direito se tornar constrangimento pelo que a gente sentiu quando achou que estava no direito. Quando a gente achou que estava na razão. Você já teve uma experiência assim? Se você não teve, eu oro agora em nome de Jesus para que você tenha ainda antes de terminar esse mês. Que experiência? Uma experiência de humildade. Você nunca teve, não? Jesus vai te dar. É uma delícia. Você está protegendo uma razão, guerreando por um direito. Afinal, você tem honra, você tem uma vida certa, você é um judeu. Sabe? Em quem não há dolo. E aí você está ali guerreando por aquilo. Afinal, você é o crente da família. É você que ora, tomador de santa ceia, batizante nas águas, batizador dos que se arrependeram dos pecados, atuante na obra. Mano, você assiste culto de pé, tu é crente. Então, somos nós, né? E aí, na nossa razão e no nosso direito, tentamos defender alguma coisa dentro daquilo que acreditamos, quando somos ofendidos por aquilo que acreditamos, né? Uma palavra que alguém falou para você e você não merecia ter ouvido. Afinal, você é crente, você é honrado, você é um santo. E pior que não é deboche. Não é. Irmão, tem gente como eu que precisa melhorar muito. E tem gente como eu que melhora muito já sendo bom a beça. Não, você nunca encontrou ninguém que você olha e diz assim: eu não sou crente, não. Nunca. Que o Senhor te apresente ainda esse ano, em nome de Jesus, alguém que vai fazer você pegar 30 anos de carteirinha e dizer: meu Deus, vou até renovar, vou tirar uma foto nova. Sabe? O que é a humildade de Jesus? E aí num momento como esse, onde você está na sua razão, você está na sua defesa, você está no seu direito, o que a humildade de Jesus te ensina? Que qualquer um tem direito, mas filho de Deus tem vontade de Deus na vida. E rapaz, e isso é mais sério do que a defesa do próprio direito, sabe? E é linda essa humildade de Cristo, né? A humildade dele é a própria humildade. Você vê, ele decide chegar na Galileia, ele sabe que o destino é a Galileia. Vamos deixar isso claro aqui, gente. Jesus não planejou em momento nenhum ter como destino Samaria. Vamos deixar isso claro aqui, porque às vezes a gente não atravessa Samaria porque acha que Samaria é destino da nossa paralisia. Então não vou mais tocar naquele assunto, não vou mais falar com aquela pessoa, não vou mais visitar aquela casa, porque aquilo te paralisa. E isso acontece porque você pensa que aquilo é o seu destino, mas não é. É a melhor ponte para a sua melhor chegada. E ele, sendo judeu, e eu já disse e repito, Samaria era terra de errados, ele não se constrange em entrar em Samaria, mesmo sendo certo. E com isso eu aprendo algo que eu levo para a vida. Sempre que você estiver numa posição onde você está certo e o outro a quem Deus quer te usar estiver errado, não fique esperando dele o conserto para que Deus te use. Por que eu digo isso para você? Porque dos errados Deus não espera nada, mas dos certos Ele espera que você seja útil para Ele operar. E a humildade de Jesus é essa. Que Ele chega em Samaria mesmo estando certo. E Samaria sendo uma terra de errados, porque foram eles que perverteram liturgia de culto, miscigenação de raça,
predação do altar legítimo, conduta de imoralidade e coisas que varreram aí ao longo dos anos. Então, de fato, inclusive, isso aqui vale uma ressalva. Quando Jesus chega em Samaria e se assenta ali junto àquela fonte, não foi Jesus que arrumou aquele problema. Raciocina comigo. Aquele problema já existia, sim ou não? Sim. E é isso que é maravilhoso. Porque quando a gente vê um problema que já existe antes da gente, a gente pensa que não tem compromisso nenhum de ter que resolver aquele problema. Ah, quando eu cheguei já estava. Quando eu cheguei, fulano e ciclano já não se falavam. Quando eu cheguei, já funcionava assim. Eu não tenho nada a ver com isso. A gente age muito mais como Pilatos do que como Cristo. Só que nessa noite, o Senhor está nos inspirando pela sua palavra a fazer o que é certo. Não foi Ele que criou nada daquilo, mas há nele o poder para resolver tudo que foi criado antes dele chegar. Eu vou liberar essa palavra. Quem crê, levanta a mão e receba no mundo físico aquilo que Deus, a partir do espiritual, vai materializar dentro de você, pelo poder da sua palavra. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos, e não é bordão de pregador, é para você receber na totalidade o máximo daquilo que você puder. O que, Camila? Deus está nos dizendo nessa noite, não foi você que começou, mas é você que vai encerrar. Oh, receba poder para resolver questões antigas. Daí, com humildade, ele chega em Samaria. Chegando em Samaria, cansado da viagem. É humildade em cima de humildade, irmão. Porque humildade não é chinelo, humildade não é ser pobre. Isso tudo é o que você e eu caracterizamos como ideia do que é humilde. Humildade, eu acho que numa das suas expressões, porque são muitas, mas nesta que Jesus coloca aqui, para mim humildade é não ter vergonha de expor a minha vulnerabilidade, independente de quem eu sei que sou. Sentar no poço e demonstrar que eu estou cansado não me faz menos Senhor. Se tem alguém que mostra pra gente que cristianismo e identidade resolvida tem que andar colado, é Cristo. Ele não tem vergonha de demonstrar momentos da sua vulnerabilidade humana. Cansado. Porque tem gente que pensa que porque é referência não pode cansar. Ou cansar, todo mundo sabe que cansa, não pode demonstrar. Só que Jesus ganha corações quando demonstra dor e quando demonstra fragilidade. Escute o que eu vou lhe dizer. Nem todas as pessoas vão se conectar com o seu sucesso, mas elas sempre vão se conectar com algum âmbito da sua dor. É por isso que tem gente que vive de vitimização, porque isso atrai muito mais atenção. Mas dentro de um senso comum e coletivo, o que te faz conectar diretamente a alguém não é a admiração. A admiração faz você se inspirar enquanto alguém que você gosta prega, enquanto alguém que você gosta ora, enquanto alguém em quem você criou uma ideia estereotipada de perfeição canta. Isso faz você olhar e colocar em um outro lugar. Com quem de fato você se conecta? Com quem toca na sua realidade, com quem tem coragem de falar o que você sente, mas não tem. Com quem expressa, por exemplo, uma dor que às vezes você tem, mas não demonstra. Você se conecta com aquela pessoa na hora. Por que aparentemente gente tão diferente anda vez ou outra juntas? Porque na verdade não é tão diferente. No fundo alguém manifesta algo que está em oculto no outro. Geralmente é assim. E é assim que a gente vai vivendo, crescendo e aprendendo sociedade. É por isso que a verdadeira sabedoria não se isola, diz a palavra de Deus. Então, veja, Jesus permite-se ser vulnerável. E o nosso maior problema é que quando a gente está em terra de errados, cometemos essa falha e não ganhamos os corações a quem o Senhor quer libertar na nossa casa, na nossa família. Não conseguimos chegar no nosso destino, Galileia, contando o testemunho de como foi a caminhada até lá. Irmão, tem gente que vai chegar onde tinha que chegar, só que quando chega lá, não pode contar como chegou. Porque se contar como chegou, quem estava seguindo para de seguir.
Se contar como chegou, quem admirava para de admirar. Tem que ocultar o percurso para manter o destino. O lindo de Jesus